Tudo bem? Eu sou o professor Alan, de Direito Constitucional e Legislação do MPU. Com vocês eu vou trabalhar duas questões para você sentir a febre do que pode vir na sua prova do MPU. Essas questões estão no nosso material lá para a prova do MPU. Se você ainda não fez inscrição com a gente, vem fazer parte desse grupo aqui, vem estudar com a gente. Eu vou estar lá à disposição, dando várias dicas, vários esquemas, várias questões da CESP para você ver como que a banca pergunta e tudo mais. Venha fazer parte desse grupo, tá? O material aqui, tá? Tem uma questãozinha. Eu vou colocar duas questões, aulinha rapidinha, curtinha, só para você sentir, ó, o gosto da turma com a gente. Enquanto você ajeita aí, eu desejo a você muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita saúde e paz para você, aquela energia boa para a gente começar. Olha só essa questãozinha aqui de 2016. Dado o princípio da unidade, tá? Dado o princípio da unidade, os membros do MP podem ser substituídos uns pelos outros, desde que sejam da mesma carreira. Isso aqui tá errado. E por que que tá errado? Isso aqui não está relacionado ao princípio da unidade, mas vejam, um item muito importante para a sua prova. Se você já está estudando, você já deve saber disso. Se não está, vem fazer a turma com a gente, ou mesmo se você já estiver estudando, venha fazer a turma com a gente para você verificar isso aqui, ó. Olha só, os princípios institucionais do MPU. Isso está aqui no artigo 4º e também está lá na Constituição, tá certo? 127 da Constituição, beleza? Tá? Com nuances, tem diferenças do que está na Constituição do que está na lei, tá? A Lei Complementar 75 que trata disso. Até é importante você saber. Às vezes você estuda bem o que está na Constituição e aí o cara pergunta de acordo com a lei. Mas vamos lá? Olha só, os princípios institucionais. Beleza? Então são 3 os princípios institucionais. O princípio da unidade. O que é o princípio da unidade? Que o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos estaduais também, é o caso lá, ele é uma unidade, tem um comando só, tá certo? Tem um comando só, um ordenamento só, um chefe só para tomar conta. Essa é a ideia do princípio da unidade. Cuidado para você não confundir com o princípio da indivisibilidade. Ó, primeira coisa, às vezes o cara bota princípio da divisibilidade, tá? Então fica bem alerta, fica bem ligado, indivisibilidade, beleza? O que é o princípio da indivisibilidade? É que o Ministério Público é um só, tá certo? Pode ser que quem começou o processo seja eu, promotor, tá? Supondo que eu fosse promotor. E aí eu saio e entra você, supondo que você fosse promotor. Então o processo pode sair de um para outro e não há problema, não há conflito, porque o Ministério Público é uma coisa só. O Ministério Público é indivisível, Tudo bem? Beleza? Indivisibilidade. Então, substituir um pelo outro, tá certo? Um pelo outro, não há problema, porque isso é o princípio da indivisibilidade, tá? Independência funcional, cuidado que o cara pode colocar dependência funcional. Não, independência funcional, independência. Nós falamos que há uma unidade, no Ministério Público há uma unidade, mas nos deveres, nas atuações, o promotor, ele é independente funcionalmente. Então, para ele atuar, ele não precisa de autorização do chefe dele, tá certo? Então, cuidado, para não confundir a unidade, a ideia de você ter um chefe e tudo mais, com a independência funcional. É óbvio que também o promotor responde pelos seus atos. O promotor responde pelos seus atos. Se ele abusar, ele vai responder por isso. Mas ele é independente funcionalmente. Beleza? Vamos voltar na questão, tá certo? Olha só. Dado o princípio da unidade, os membros do MP podem ser substituídos uns pelos outros? Isso não é o princípio da unidade. Isso é o princípio da indivisibilidade. Vejam só. Os membros do MP podem ser substituídos eventualmente um pelos outros, desde que seja da mesma carreira, igual fala a questão.
Tá? Igual fala a questão. Eles podem ser substituídos sim. Segundo, o princípio da unidade é um dos princípios institucionais do MP. Mas não é pelo princípio da unidade que um pode ser substituído pelos outros. Tudo bem a ideia? Eles colocam dois conceitos corretos, mas na hora que eles juntam, deixa falsa a questão. Tudo bem? Sim? Ah, que beleza. Então é errado a questão. Errada a questão. Valeu? Vamos para a outra questão. Lembrando que isso aqui é só um gostinho para vocês saberem como que a gente trabalha e tudo mais. E vem fazer parte do nosso grupo. Vem estudar com a gente, tá certo? Conto com vocês e eu espero poder te ajudar. Me deixa eu te ajudar a você ser aprovado aí no MPU. Tudo bem? Vem fazer parte da nossa equipe, depois veja os outros professores, equipe excelente e tudo mais. Valeu? Vamos lá? Olha só, mais uma aqui, ó. Segundo a Constituição, o Ministério Público Brasileiro compreende apenas o MP federal e dos estados e do DF. Não. Isso você vai encontrar no 128. Eu tenho o Ministério Público dos estados. Cada estado tem o seu MPU. Por exemplo, aí no seu estado, você tem um MPU. Talvez, se o seu estado for diferente do meu, se você não estiver falando do Paraná, o MP seu não tem nada a ver com o MP aqui. Tudo bem? Cada um com a sua unidade. Lembra da outra questão? Cada um tem a sua unidade. Só que o MPU é dividido em 4 ramos. Aí temos um outro esqueminha aqui para você olhar. Tá? Então, o MPU é separado em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Militar. Então o MPU tem 4 ramos. Na hora que ele fala que é só Ministério Público Federal e do Distrito Federal, ó, ele está excluindo do Trabalho, ele está excluindo o Militar, tá certo? Tá? Então, duas questõezinhas com 2 esqueminhas só para você ver. No nosso material tem vários outros esquemas. Nosso material tem por volta de 50 questões ali e tal. Então, se você for fazer a turma com a gente, depois tem as aulas, foram, se eu não me engano, 20 aulas gravadas especificamente para esse concurso agora. Acabei de gravar para isso. Tá certo? Depois tem um aulão de véspera ainda, quer dizer, então, isso da minha matéria fora todas as outras matérias. E aqui na prova você pode assistir as aulas várias e várias vezes dentro do período contratado. Então, pô, aqueles assuntos que são pesados, que você não assimila de uma vez, né, meio decoreba, você pode assistir de novo, você pode assistir de novo. Então, vem fazer parte dessa turma com a gente. Eu vou te esperar lá eu vou deixar lá alguns contatos que você vai poder entrar em contato comigo também, exatamente para interagir um pouco mais, tá certo? Se você ficou na dúvida, na explicação, numa questão, você vai poder entrar em contato comigo, vou deixar lá à disposição lá na turma. Vem fazer essa turma com a gente, tá certo? Tô contando com você para poder te ajudar um pouquinho na sua aprovação para o MPU. Valeu? Ótimos estudos para você e beija muito!